Se paz, meus irmãos, bom dia a todos. Uma alegria podermos estarmos juntos na casa do Senhor para compartilharmos um pouco mais da sua palavra e tratar, sobre esse tema tão importante para nós, a pregação do Evangelho, como nos postarmos neste mundo pós-moderno. E eu sempre tenho dito que esse mundo pós-moderno, ele existe desde sempre. Porque sempre uma geração está à frente de uma outra. Então, a geração anterior, ela estava à frente da anterior a ela. E assim sucessivamente, é sempre um desafio para a geração seguinte, ela se adaptar às mudanças e às coisas novas que vão chegando. Como vim até conversando com um pastor, a nossa geração é uma geração midiática, uma geração tecnológica, e nós não podemos sacramentar, nós não podemos também nem amaldiçoar tudo que está aí, porque tudo depende de como nós usamos as ferramentas, Tudo depende de como nós colocamos em nossas mãos e a utilizamos para a glória de Deus, para o nosso próprio bem. Porque, afinal de contas, a criatividade vem de Deus. Foi Deus que nos deu esse poder criativo de fazer todas as coisas, de criar, e assim Ele nos deixou para dependermos dEle, dessa questão criativa, como também utilizarmos tudo isso para o nosso próprio bem e que Ele seja glorificado através de nossas mãos, da nossa criatividade, do nosso pensamento. Pena que depois de grande parte das coisas feitas é usada para o mal, para as coisas ruins, para aquilo que não glorifica o nome do nosso Deus e prejudica até nós mesmos como pessoas. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá em 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios 5. Ontem nós abordamos sobre resgatarmos o ser igreja, resgatarmos a identidade da igreja, e isso não igreja como instituição, como prédio, mas como nós, como eu e como você, na nossa individualidade, no nosso dia a dia, sermos igreja em todos os momentos. E em cada situação que a gente enfrenta, estarmos ali. E então, depois de vermos sobre como resgatar essa identidade da igreja, que é muito importante nesta era pós-moderna, que já não entende mais igreja como corpo de Cristo, ou que tem surgido essa pluralidade de igrejas para satisfazer a todos os gostos, nós vamos ver então qual que é essa mensagem que nós devemos passar. Como é que nós devemos transmitir essa mensagem? Como que nós alcançamos as pessoas através de uma mensagem que é dura, porque a Bíblia ela é dura. A mensagem que ela traz sobre Cristo é de transformação, é de mudança. Ou seja, confronta o nosso dia a dia, confronta o nosso comportamento. E sempre que nós pregamos o Evangelho, nós queremos ver mudança de vida. E não é fácil, gente. Convenhamos, deixar aquilo que a gente está acostumado a fazer por anos, que não agrada a Deus, e que agora a gente entende que precisamos fazer a conversão, dói. Não é fácil. Às vezes a gente prega assim como se fosse muito simples, mas é duro. E muitas vezes nós encontramos dentro da própria igreja pessoas que estão anos a fio aqui dentro lutando com pecados ainda, porque não é fácil. Mas nós precisamos persistir, porque é o Senhor que nos conduz. 2 Coríntios 5:18, eu vou fazer a leitura até o verso de número 21. Diz assim, 5:18 até o verso de número 21. Como é uma escola, nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lerão o próximo, e assim o verso de número 21.
Diz assim a palavra de Deus: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, pedimos, ó Pai, agora que o Senhor continue nos instruindo. Ó Deus, continue falando a nós que dispostos, ó Pai, na sua casa para sermos ensinados por Ti. O Senhor agora, Deus, cative a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que venhamos, ó Deus, totalmente ser receptivos à Tua palavra, ao Teu Evangelho, e que seja o Senhor, ó Deus, a nos ensinar, a começar por mim. Ó Deus, ensinar da Tua palavra, transformar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Clamamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Paulo, aqui ele nos oferece uma figura da natureza do ministério cristão. Do ministério que todos nós desempenhamos. Somos embaixadores de Cristo. Grande parte, ou membros da igreja não gostam muito de se envolver em política. Até porque estamos dentro de um contexto onde se tornou algo muito agressivo, né? Se tornou motivo de brigas, discórdias e separações. Então, às vezes, a gente tenta nos eximir dessa questão política, da vida política. Só que Deus, Ele nos fez políticos. Somos pessoas políticas, porque política nada mais é do que relações, negócios, expor ideias, tentar colocar situações. E nós fazemos isso com política, dentro da própria casa, entre marido e mulher. Se não houver uma boa política, não haverá paz. Entre pais e filhos, entre irmãos, dentro das empresas. A nossa vida, ela é política. E a própria palavra de Deus diz que nessa política você também não é um simples vereador ou deputado, ministro. Você é um embaixador. Nós somos embaixadores. E o embaixador, ele representa uma nação. O embaixador, ele leva uma mensagem. E nós somos portadores desta mensagem. Nós temos que aplicar esta mensagem hoje dentro de uma cultura específica da qual nós vivemos. Só que é muito interessante porque a mensagem continua a mesma, só que a geração muda. E nós precisamos usar um termo aqui que é perigoso, né? Não é atualizar. Nós não temos que atualizar a mensagem. Mas nós precisamos adequar essa mensagem para as pessoas, para que as pessoas entendam. E é por isso que eu disse no início que nós precisamos entender a cultura que nós vivemos para podermos ajustar para que essa pessoa entenda o Evangelho. Como Jesus fazia, ele usava parábolas pegando os contextos do dia a dia das pessoas para aplicar o Evangelho. E como embaixadores nós temos esta função. Proclamar uma mensagem. Nós servimos a Cristo em uma cultura em que os fundamentos básicos do Evangelho, eles são conhecidos. Como eu disse ontem, as pessoas creem em Deus. No sentido de que elas sabem que Deus existe, mas hoje elas não querem servir a Deus. É uma escolha. Não são mais ateias. Elas não querem, é o que nós chamamos aí do pós-cristianismo. Elas não querem Cristo, é a morte de Deus. Tem até um filme famoso aí, né, que fala sobre isso. Mas essas pessoas, elas não creem em Deus. Elas creem em si mesmas, porque é isso que o pós-modernismo trouxe. Eu creio em mim, na força do meu braço, na minha capacidade e nas minhas habilidades. E o Senhor, Ele tem nos conferido uma nova missão, que na verdade é uma missão antiga. Que é exatamente sobre isso. Proclamar e continuar proclamando a mesma mensagem. Esse que é o nosso desafio. Proclamar uma mesma mensagem dentro de uma cultura que tem abafado e engolido o cristianismo. Tem engolido ele.
E não é fácil, meus irmãos, ser embaixador nesta era. As pessoas, elas não conhecem ou não aceitam o país que nós representamos. Elas não querem. Elas não aceitam a autoridade do governo pelo qual nós representamos. Não somos bem-vindos. Mas a questão é que a embaixada está aberta. Os portões estão acessíveis. E nós precisamos sair destes portões para buscar estas pessoas e trazê-los até este novo país, esta nova vida. Só que existe um perfil, o perfil do embaixador, que são algumas características que são levantadas, e eu apontei algumas, que é lealdade, integridade, humildade. Isso se encaixa em todos. Nós podemos ter cristãos que não são leais, que são íntegros. Conhecemos bons pais de famílias, bons maridos, que são íntegros, são leais e não são cristãos, são humildes. Muito melhor do que muitos homens ou mulheres cristãs. Mas agora, se encaixa dentro dessa característica de um embaixador que representa esse governo de Deus, espiritualidade e amor. São características que somente nós poderemos ter. Uma espiritualidade verdadeira e que vai convencer as pessoas de que o que nós falamos, apesar de ser duro, é verdadeiro. Tem fundamento, tem solidez. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque nós temos que prestar contas. Nós estaremos diante do Deus vivo. Nós prestaremos contas a Ele. Sendo nós, sendo você, aceito ou não, por quem você vai levar o Evangelho. Na verdade, nós seremos avaliados por quem nos enviou. É isso que importa. Se quem você vai pregar vai aceitar ou não, a sua preocupação é com aquele que te enviou. Porque o pegar a mensagem que você transmitiu e aplicar é papel do Espírito Santo, não é meu e seu. Nós não temos que brigar contra isso, mas de sermos esse meio pelo qual. Porque 2 Coríntios 5, 9, 10, ele diz: por isso também nos esforçamos para agradá-lo, pois é necessário que todos nós sejamos apresentados diante de quem? Do tribunal de Cristo. É lá que nós estaremos, é lá que nós seremos colocados. E você está disposto então? Já começo, o pessoal da minha igreja diz que eu pergunto demais. Pastor, o senhor faz muita pergunta, a gente já não consegue responder. Eu falo, não, meu irmão, às vezes a pergunta é só, ela não é para ser respondida, né? Mas a pergunta nos faz pensar. Tira um pouquinho a gente da nossa situação, só de ouvinte, nos coloca como um pouco participante da mensagem. A questão é, como embaixador e de uma mensagem dura, você está disposto a ser louco de levar essa mensagem? Você já pensou sobre isso? Eu quero ser um doido de pegar essa avenida e descendo aqui. E vou pregar um evangelho onde não me importa o que eu vou ouvir de volta, mas eu vou pregar o que precisa ser pregado. Isso parece ser ridículo hoje, né? Pastor, isso é ridículo demais. Crente não faz mais isso, não. Para quê? Entregar folhetim? Tá certo. As estratégias mudam, né? Às vezes hoje o folhetim não tem tanto impacto quanto alguns anos atrás. Tem uma situação, se você entrega o folhetim, começa a conversar com a pessoa, desenvolver relacionamento. Porque aí sim, é uma geração de relacionamentos. Paulo disse em 1 Coríntios 5,13, porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se você é louco, é por Deus que você é louco. E eles estavam alegando que Paulo era louco. E essas são as críticas que nós ouvimos hoje. Às vezes eles não falam diretamente para você, meu irmão e minha irmã. Mas quando você sai, eles pensam, esse aí está totalmente fora da caixinha. Ou, esse aí está dentro da caixinha, não sai nunca, não entende o que está acontecendo aqui fora. Seu fundamentalista, seu radical, fanático. É isso que eles falam da gente. Isso é ser louco por Cristo, no mundo de hoje. Para os gregos, para os judeus, foi loucura a vinda e a morte de Cristo. Mas João, quando diz que o verbo se encarnou,
ele estava quebrando as questões, tanto gregas quanto dos judeus. Porque para os judeus, não era um pobre que viria. Tinha que vir um libertador, montado num cavalo branco, para libertar Israel. Para os gregos, que isso? Ser morto numa cruz? Como é que um bandido vai salvar uma... Como é que um Deus, ele se encarna num corpo, se o corpo é mau e o espírito é bom? Mas quando João diz, e o verbo se encarnou, Deus se encarnou, já quebrou o pensamento de uma multidão. E quando ele diz, ele está entre nós e vive entre nós, aí pronto. Como um Deus se encarna num corpo mau e ainda se relaciona com um povo como esse? Esta é a mensagem. Ela já é dura desde sempre. Ela já desafia as gerações que estão ali. E Cristo nos disse que o preço do ministério, meus irmãos, incluiria homens e mulheres dizendo todo tipo de maldade contra nós. Todos se levantarão contra nós. E é preciso humildade para representá-lo nessa cultura. Participamos de muitos grupos, como eu disse. E nestes grupos, às vezes, saem conversas, imagens, porque ali tem cristãos e não cristãos. E será que às vezes o nosso posicionamento é de devolver uma mensagem que vai contradizer a todos? Depois de uma mensagem pesada, você coloca, olha, aí você coloca um versículo logo abaixo, um desafio, né, pastor? Aí você vem com um versículo que derruba tudo. De duas uma, eles vão silenciar, não vai haver mais conversa ali, ou eles vão te excluir. Você não será muito bem aceito, porque essa é uma responsabilidade que nós temos de comunicar com exatidão a posição das políticas do governo que nós representamos e manter relações. Porque nós vemos, a gente vem com uma política que às vezes é contra tudo. Se você entra na embaixada americana lá em Brasília, você não está pisando em solo brasileiro, você está pisando em solo americano. É por isso que tem todos aqueles protocolos para você entrar lá dentro. A partir de lá, você está dentro dos Estados Unidos, como qualquer outra embaixada. E você tem que se submeter às políticas lá de dentro, às normas. Da mesma forma que, meus irmãos, nós somos alienígenas nessa terra. A Bíblia já usa uma palavra bonita, né? Peregrinos. Somos peregrinos, forasteiros, mas somos todos alienígenas aqui. As pessoas nos olham com um certo medo. O que vai sair daquela boca ou daquela cabeça? E aí, de repente, você entra com os termos que a Bíblia nos dá, que a Bíblia traz para nós, para termos uma vida diferente, diferenciada, dentro de onde nós estamos. Lembra da estrela brilhando no escuro? Exatamente, você brilhando no meio escuro. Minha filha, na faculdade, de vez em quando, ela chegava em casa, e ela estudava à noite. Foram 4 anos de quase todos os dias, ela chegando abismada com o que ela via na faculdade. Falava, pai, não tem lógica o que aquele povo fala, pensa e faz. Falava, minha filha, fica firme. E ela falava, pai, eu não estou suportando fazer o curso. E olha que a área que ela fazia, o curso, que era a área de exatas, não era tanto assim, pelo menos lá em Goiânia, como a área de humanas. De depravação e de tanta coisa. Ela falava, pai, já não estou mais suportando. A sala inteira se levanta contra mim, simplesmente às vezes por eu apresentar o meu trabalho. Mas a forma que eu estou vestida, eles me questionam. E foram anos dessa forma até concluir o curso. Nós somos criticados e bombardeados o tempo inteiro por causa da nossa fé. Por causa de situações e decisões que nós tomamos, que vai glorificar a Deus, mas que põe em xeque o seu salário. Que põe em xeque a sua posição como gerente, que pode cair, ou cair mais ainda, simplesmente porque você é um embaixador. Mas qual é a mensagem, então, que nós devemos levar? O que nós devemos falar? C.S. Lewis, ele diz assim, o evangelho puro e simples. Meu irmão, não tem segredo. Nessa geração pós-cristã, nós temos que pregar um evangelho puro e simples.
Esse é o segredo. Mas pastor, você saiu lá de Palmeiras, de Goiás, para vir falar isso para a gente? Sim. Não tem outra coisa o que falar. Nós temos que pregar o evangelho, nós não temos que reinventá-lo. Não sei se há pessoas que ainda não são cristãs aqui dentro, mas com certeza o que você entende, se você já ouviu do evangelho, é o evangelho puro e simples, e é isso que nos atrai a Cristo. É isso que a palavra de Deus tem, e essa é a centralidade em nossa mensagem, falar sobre Deus dentro de um evangelho puro e simples. Sabe por quê, meus irmãos, nós devemos explicar quem Deus é? Porque as pessoas, elas não estão mais familiarizadas com a identidade dele. As pessoas não conhecem a história de Deus. Dizer que ele tem uma autoridade absoluta, eles não sabem disso. Lembrem, nós estamos numa geração onde não há mais absolutos. E nós precisamos dizer que Deus, ele é absoluto. E quaisquer que sejam as dificuldades, a nossa mensagem tem que ser sobre Deus. Tem que ser sobre ele. Paulo, em Atos 24, que nós lemos ontem, diante do governador Félix, Paulo diz o seguinte para o governador: assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando, tendo esperança em Deus, e uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Esse foi o posicionamento que Paulo se colocou diante do governador. Tendo esperança, acreditando em Deus, do que Deus ia continuar fazendo diante do seu povo. E na vida dele, trazendo uma pura consciência. Meus irmãos, na cultura em que nós vivemos, em que não existe nada mais do que o próprio eu, nós estamos sendo sufocados. Nós estamos sendo apertados e encurralados de todos os cantos. Quando Deus não é a centralidade da mensagem, tudo é focado no eu, no individualismo, naquilo que eu sinto, nas minhas experiências. Por que nós temos sempre enfatizado a questão de uma teologia saudável para a cidade? Porque quando não se tem uma teologia saudável, o que as pessoas vão fazer para falar de Deus é simplesmente expor as suas experiências. Que Deus é uma maquininha de Coca-Cola, onde você põe a moeda, que é o seu dízimo, e ele tem que te voltar com uma garrafinha gelada. Eu dou e Deus me devolve, onde nós apontamos o dedo para o céu e diz: eu declaro, eu exijo. E nós fazemos de Deus o nosso servo, mas nós somos embaixadores, nós os servimos. E o evangelho simples e puro diz que nós não devemos entrar com os nossos sentimentos e experiências, porque isso traz consequências sérias para nós e para quem nos ouve. Primeiro, porque quem nos ouve não estará recebendo o evangelho, mas é a minha vivência. Ele vai vir para a igreja presbiteriana de Araguaína porque você foi curado, porque você conseguiu pagar suas contas, porque você ganhou um carro. Aí ele chega aqui e não ganha. Aí ele vai te chamar de enganador. Não é evangelho. É só você ligar a TV, meus irmãos. Não importa quão embaraçosa seja a situação, por mais íntima a revelação que a pessoa tem que fazer, ela faz ali em rede nacional. Não sei se vocês já viram esses programas, onde a pessoa vai lá em rede nacional e fala: eu vou contar um negócio aqui que eu não contei para ninguém da minha família e eu quero contar aqui agora. Poxa, mas que coragem. Vim em rede nacional para contar algo tão íntimo, tão particular, tão familiar, porque não teve coragem de fazer. E elas vão desabafar para o mundo inteiro, no Facebook, no YouTube. Esses se tornam os lugares, e não a igreja, onde as pessoas vão conversar, buscar aconselhamento. Se tornou agora as mídias. Chesterton, novamente, contemporâneo ali de C.S. Lewis, ele diz assim, que ele observou certa vez que quando Deus e a sua verdade desaparecem de uma sociedade, seria natural pensar que as pessoas não mais acreditassem em nada.
Essa foi a conclusão que ele chegou. Olha, as pessoas abandonam Deus e elas não vão acreditar em nada. Mas o que nós podemos ver é que as pessoas estão desacreditando em Deus, elas estão acreditando em tudo. Elas estão colocando a sua fé em qualquer coisa. Deus é mais um. Ele deixou de ser o Deus nosso, o Deus de cada dia. O Deus da escola bíblica dominical, onde nós vemos as crianças saindo, os jovens crescendo, adquirindo maturidade cada vez mais, os adultos se solidificando cada vez mais nesta palavra, para depois vir auxiliando os jovens, os adolescentes e as crianças. Isso traz uma implicação para nós, meus irmãos. Nós temos uma oportunidade maravilhosa de compartilhar hoje. Nós temos essa geração nas nossas mãos, porque são vazios. São pessoas isoladas, são pessoas que vivem no seu mundo e elas não conseguem ouvir mais uma mensagem que traga alento para a sua vida. Nós precisamos compartilhar que Deus está presente. Precisamos contar ao mundo que eles não estão presos em toda esta claustrofobia que eles enfrentam dia após dia, de um universo que é tão solitário que eles conseguem ouvir o eco somente da sua própria voz. Porque não se relacionam. E a igreja tem essa função, tem essa mensagem de ir e levar, e falar, olha, o que você fala ressoa, e bate nessa palavra, e ela devolve desta forma, eu estou contigo todos os dias da minha vida, da tua vida. Você não está só, mesmo que o teu pai, a tua mãe te abandonem, eu estarei contigo. Olha, desde que você era uma situação, uma coisa informe, todos os dias da sua vida já estavam escritos. Dar esperança, meus irmãos. Dizer a eles que tem alguém aqui fora que se relaciona e pode convencê-los de que podem ter uma vida eterna. Agostinho de Hipona, ele fala que, Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração se sente inquieto até encontrar descanso em Ti. Essa é a situação do mundo hoje. Não encontram paz, nem sabem que às vezes essa paz se encontra em Deus, mas estão inquietos. E nós precisamos apresentar a mensagem bíblica e falar, olha, essa paz está aqui, se encontra aqui. Mas o que eu falo sobre Deus? O que eu digo sobre Ele? O que eu devo apresentar? Tudo isso, meu irmão, que vem de Deus. Tudo isso que vem dEle. Qual que é a mensagem que nós devemos levar? Um evangelho puro e simples, falando de Deus. Centralidade em Deus. A segunda coisa, depois de Deus, nós devemos falar de quem? Que é o seu Filho? Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve a experiência de estar evangelizando, e quando você está falando de Deus, a pessoa te ouve. Ela vai te ouvindo, ela às vezes até dialoga com você, porque você está falando de Deus. Aí chega num ponto que você fala, é a hora de dar o arremate, vou fazer o apelo. Aí você fala, olha, mas Jesus Cristo, e a pessoa fala, não, parou por aqui. Ué, mas estava indo tão bem, falando de Deus, por que na hora que você falou de Jesus Cristo, a pessoa recuou? Não, hoje não, vou viver minha vida. Não, mas não estou te chamando para morrer, estou te chamando para viver. Eles têm esse papo, né? Não, vou viver minha vida primeiro. Eu falei, mas não estou entendendo isso. Porque, meus irmãos, Deus, eles podem generalizar. Lembra de Paulo chegando em Atenas? Todos aqueles altares. Aí ele vê um altar vazio, ele fala, opa, aqui um. Porque se Paulo chega simplesmente falando de mais um Deus, eles vão aceitar mais um Deus. Mas quando chegamos com Cristo, meus irmãos, Cristo exige mudança de vida. Transformação. E é por isso que você vai ouvir, hoje não. Deixa eu viver minha vida primeiro. Porque ela sabe que um compromisso com Cristo é duro. Tem que ser fiel, tem que ser leal, tem que ser íntegro.
Lá na igreja, antes de nós sairmos para evangelizar, eu pergunto sempre para eles, né, para ver como que eles estão. Eu falo, quem é Jesus Cristo para você? Aí eu já dou umas respostas que são proibidas. Olha, não vale falar ele é tudo e ele é meu Salvador. Essas respostas não podem. Quem é Jesus Cristo? Demora um pouquinho para começar a sair alguma resposta. Porque às vezes nós não sabemos falar quem é Jesus Cristo. E as pessoas só falam isso, ele é tudo. Ah, ele é meu Salvador. Tá. E aí? Fala mais. Saber, meus irmãos, quem nós servimos. Você representa essa embaixada, você representa esse Deus, esse Cristo. O objetivo principal da nossa pregação e da nossa evangelização não é que as pessoas, meus irmãos, entendam das doutrinas cristãs. Não é isso. Não é chegar e falar sobre justificação, é falar sobre regeneração. Olha, eu vim aqui para... Você nunca ouviu o evangelho? Eu vou falar para você, Daniel, os 5 pontos do calvinismo. Mas existem os slogans também, os solas, né? Você não vai evangelizar. Nós não queremos que as pessoas estejam atentas a essas coisas. Isso vai vir depois, com o tempo. Mas nós queremos que elas conheçam, que elas apreciem, que elas saboreiem quem é Jesus Cristo. Sabe, aquele paladar gostoso de saber, olha, a minha vida está mudando. Meu Deus, vai destruir tudo de cima a baixo. Mas parece que eu estou tendo prazer nisso. Parece que eu quero abrir mão de tudo isso que eu vivo para seguir esse Cristo. Ela está começando a entender como o Senhor Jesus, ele fez com a mulher samaritana diante daquele poço. Ele a confronta. E ele começa confrontando aquela mulher. E então, ela começa a desviar o assunto. Senhor, mas espera aí. Onde é mesmo que a gente tem que adorar? É aqui nesse monte, é em Jerusalém. Jesus confronta com o pecado e ela fala, Senhor, pecado não, vamos falar um pouquinho de teologia aqui? É melhor. Onde é que a gente deve adorar mesmo? Aqui, é lá, os nossos pais adoravam aqui. Ela vivia num contexto religioso, porque fala que aquele poço era o poço de Jacó que ele deu ao seu filho. Porque muitas vezes, meus irmãos, é mais fácil falar de teologia do que falar de Cristo. Falar de conceitos do que falar um evangelho puro e simples. Jesus chama aquela mulher de volta e diz, olha, vem cá. Os adoradores irão adorar em espírito, em verdade. E eu sou o Messias, aí Cristo se revela. E aquela mulher é confrontada e ela entende a situação que ela se encontra. E aí ela parte para proclamar na cidade. Transformação de vida. Transformação de vida. Igreja, os pós-modernos, eles sabem que o homem e a mulher são frágeis. São frágeis. Estão tão fragilizados e tão vazios que você, quando entra, e vocês já acompanharam nas mídias hoje, uma obra de arte onde uma pessoa enche 10 baldes de areia e todo mundo fica assistindo, aquele balde cai no chão. Aí cai, a areia esparrama e todo mundo bate palma. Isso é arte. Que mundo é esse? A minha esposa, ela sempre brinca, para que eu quero descer, onde é que eu estou? Eu falo, é o mundo de hoje. É assim que as pessoas se veem, tão vazias e se contentando com tão pouco e coisas sem sentido, que não dão sentido à própria vida. E nós temos o que elas precisam. Nós temos o que traz transformação, o que traz consolo a eles. Esses triunfos não são apenas difíceis de conviver hoje em dia, mas escondem os perigos profundos da nossa sociedade. Eles estão buscando consolo em outro lugar. Buscando em todo tipo de religião, buscando em todo tipo de práticas. Estão valorizando experiências, vida natural, terapias em grupo, desintoxicação digital, serviço social, tudo menos o evangelho. As pessoas, elas estão sendo, meus irmãos,
transformadas. Vocês têm acompanhado isso. Eu não estou falando novidade aqui. Pessoas que uma coloca a outra na coleira e sai passeando no shopping. São animais. Pessoas que não se comunicam mais. Na Alemanha, se eu não me engano, está tendo um projeto de lei dentro da questão LGBTQIA+, eles estão querendo acrescentar a letra Z dentro LGBTQIA+, alguma coisa assim, de zoologia, porque eles têm relacionamentos com animais. Então, por que não a inserir dentro desse contexto? Hoje, famílias estão assinando contratos, não é mais casamento, não tem mais casamentos. Existe contrato, eu assino um contrato com a minha esposa, onde essa aqui é a minha obrigação e essa aqui é a sua. Passou disso, eu não tenho mais responsabilidades. Pais biológicos que estão fazendo contratos para os seus filhos. Minha responsabilidade como pai é essa. Vou te criar até os 18, a partir daqui é problema seu, eu não tenho que te dar afeto. Contrata-se, né, tudo quanto há. Só que quando pais biológicos não assumem os seus filhos, quem vai assumir? Quem? O diabo assume. E hoje ele tem usado uma arma muito poderosa chamada Estado. Quando nós não assumimos nossos filhos, o Estado assume. O Estado da escola, comida, roupa lavada, e entrega o seu filho penteadinho em casa no final da noite, cansado, para ele dormir e voltar no outro dia cedo. Quando pais não assumem filhos, o Estado assume. E nós abrimos mão de nossas famílias. Quando maridos e mulheres, eles não se assumem como cônjuges. Lá fora, toda a criatividade será usada para satisfazer a busca dessa felicidade que não existe. Desse prazer que não existe. E aí começa a se tornar essa liberdade que vai degradando o homem e tornando ele cada dia mais degradado. Aí ele só resta ele se comportar como um animal. Como um ser irracional. E aí nós lembramos de Gênesis, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Meus irmãos, nós estamos voltando a ser brutalizados. Em vez de evoluir, estamos evoluindo na ciência, na tecnologia, mas como pessoas e seres humanos estamos involuindo. Estamos brutalizando novamente. Época das cavernas, só que agora é as mulheres que puxam os homens pelos cabelos. Não estou defendendo nada aqui. Porque está assim. Tudo está invertido, vazio. Porque quem é Cristo? Quem é Deus? O que é o Evangelho? Não impacta mais as pessoas, não traz mais vida, não traz o respeito, o cuidado, acima de tudo. Porque Cristo está no centro dos relacionamentos. E esse sentimento de mal-estar, de inquietação do espírito humano, ele foi associado, meus irmãos, a uma busca pelo o que é último, e por aquilo que é sagrado, pelo aquilo que é real. Mas para eles não é Deus. São selfies. São selfies da vida. São os momentos. Eles vivem de momentos. É por isso que Cristo faz diferença. É por isso que quando nós achamos que estamos sendo ridicularizados, quando nós estamos achando que nós vamos ser bombardeados lá fora, as pessoas estão sedentas, só esperando por você para levar essa mensagem. Que seja um versículo. Que seja, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Poxa, mas isso eu sei, é o versículo mais conhecido em todo o mundo. Mas olha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, aí você começa. Ela vai achar que é até palavras suas, da maneira que você fala. Mas é o Evangelho, puro e simples, falando de Deus, falando de Cristo, expondo às pessoas. Não é o que elas precisam, não é o que elas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir. E nós sentimos que somos mais do que aquilo que nós compramos.
vivemos ou vemos, sabe? Nós somos mais do que as nossas experiências, meus irmãos. Muito mais do que ela. Você é muito mais do que as suas experiências. Você vale muito mais. Você foi um embaixador selado com sangue. Você é um embaixador escolhido desde a eternidade. Como eu disse, quando Adão e Eva foram expulsos daquele jardim, eles foram colocados numa selva, onde poucos versículos depois, menos de 20 versículos depois, o irmão estava matando o outro. Estavam agora numa selva, onde eles tinham que sobreviver e buscar novamente aquele relacionamento perdido no jardim. Mas Deus é tão gracioso conosco, que quando Ele forma ali o seu povo, Ele diz, olha, dentro do tabernáculo, coloque imagens, flores, desenha aí nas cortinas. Tudo que é um jardim novamente, para que eles lembrassem que o jardim estava sendo resgatado. Quando nós vemos lá em Apocalipse, o que que diz que quando desce a cidade celestial, o que que está no centro da cidade? O jardim. Olha lá o jardim. Nossa, se você não gosta de um jardim e fica calçando o seu quintal, quebrando todas as gramas, olha lá, um já se entregou ali. Você vai morar no jardim. Não esquece disso. O jardim será restaurado, meus irmãos, porque lá era que Deus tinha o relacionamento pessoal conosco. E por que que Ele quer resgatar o jardim? Porque foi lá dentro mesmo que Ele disse, olha, eu vou mandar o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Porque esse que vai pisar e destruir, vai resgatar esse relacionamento que tínhamos aqui no jardim. Deus quer se relacionar. Deus deseja se relacionar conosco. Esse é o evangelho que nós precisamos viver e levar lá fora. Pregar lá fora. Essas são as perguntas que eles estão fazendo para a igreja. Cadê vocês? Cadê a igreja? Onde vocês estão? Quando Paulo diz em Gálatas 3:1, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi exposto, não foi diante de vós? Essa palavra exposto aqui que Paulo traz em Gálatas, tem esse sentido literal de exibido publicamente. Ele foi colocado lá. E essa imagem é a percepção maravilhosa, meus irmãos, do cerne do ministério cristão. Apresentar esse Salvador cativante aos nossos ouvintes. Paulo diz que Cristo ele não se importou com a ignomínia, com a vergonha da cruz. Ele estava literalmente nu, diante de sua mãe, diante dos seus discípulos, diante daquele povo. E mesmo nu naquela situação, não tem aquele paninho ali que a igreja católica põe. Ele estava literalmente nu, as suas vestes foram distribuídas e disputadas. E mesmo ali naquela situação, ele olha para um ladrão do lado, traz salvação. Ele não está se importando consigo mesmo, ele já sabia do propósito pelo qual ele veio. Mas ainda hoje você estará comigo no paraíso. Isso nos ensina muita coisa, meus irmãos, de que nós precisamos, muitas vezes, não nos importar conosco. Para que o evangelho seja pregado. Ele seja colocado em exposição àqueles que estão diante de nós. Uma implicação que isso traz é que quando nós o exaltamos, as pessoas crescem na fé. Quando nós exaltamos a Cristo, Deus, as pessoas crescem na fé. Isso aqui no nosso meio. Lá fora, eles vão ver a nossa fé. E muitos irão se interessar. Eu enfatizo novamente. Não é trabalho meu e seu. Eles verão. É o Espírito Santo que vai conduzir as pessoas a entender o Evangelho, a abrir os olhos. Mas você está lá brilhando. Você está levando esta mensagem. E nós temos que nos orgulhar, não nos nossos argumentos, no nosso conhecimento, no nosso poder de persuasão. Paulo diz, longe de nós nos orgulharmos, lá em Gálatas 6,14, a não ser na cruz de Cristo.
a não ser na sua própria cruz. É lá que nós devemos nos orgulhar. Você já pensou em se orgulhar, em carregar a sua cruz? Porque, meus irmãos, convenhamos, às vezes a gente olha para a Bíblia de uma maneira muito romântica. Não é assim? Poxa, olha, esses homens, essas mulheres. E a gente é muito romântico com a Bíblia, como se tudo fosse muito espiritual. A gente não esquece de olhar para Davi e ver que aquele homem foi o pior exemplo de pai que tem. Quando você olha para a galeria da fé, lá em Hebreus, meus irmãos, aquilo ali é a galeria da vergonha. Era Abraão, um homem mentiroso, que colocou a sua esposa à mercê de outro rei. Depois vem o seu filho, comete as mesmas coisas. E não foi uma vez só, não. Você vê Gideão, que levanta um altar, depois de Deus usar para adorar outro Deus. Tantos homens e mulheres. Aquilo era mais uma galeria da vergonha do que heróis da fé. Mas a verdade é, aqueles homens e aquelas mulheres se renderam e se arrependeram. É isso que os torna diferentes. A Bíblia não faz nenhuma questão de esconder os defeitos dos homens e mulheres da Bíblia. Para nos ensinar e mostrar que eu transformo corações. Sou eu quem mudo. Se dependesse deles, como eu ouvi esses dias, né? O ruim de internet é isso. Tudo que a gente fala, todo mundo já sabe, né? Não sei se era pastor, não me lembro mais, mas ele dizendo que Davi, ele não pecou quando ele adulterou. Quando ele matou Urias. Davi pecou porque ele não assumiu o filho. Esse foi um único erro, não foi nem pecado. Gente, eu estou falando de pastores. O pecado de Davi com Batseba não foi o adultério, foi simplesmente que ela engravidou e ele não assumiu, né? Foi lá no cartório e registrou a criança. Olha que ponto está sendo interpretada a Bíblia. É isso que nós enfrentamos hoje lá fora. E é por isso que nós temos que não ser negociadores do Evangelho, mas firmes. Falar, opa, peraí. Eu não sei quem te falou isso não, mas a verdade é essa. Uma estratégia que eu sempre uso para mim não ganhar pedradas. Eu geralmente não entro em questões se eu não sou chamado. Mas se a pessoa vira e fala, Sérgio, qual a sua opinião? A primeira pergunta que eu faço é, você acredita na Bíblia? Se ela falar, eu acredito, eu falo, bom demais. Aí eu falo, então vem cá, olha, a Bíblia diz isso. Porque se ela diz que acredita na Bíblia, não sou eu mais que estou dizendo. E então eu começo a explorar, a Bíblia diz isso, aquilo outro. Não, mas olha, esse verso diz isso, se explica desta maneira. E as pessoas falam, eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouvi isso na minha vida. Tivemos um impacto evangelístico agora no final de julho, lá em Palmeiras. É uma cidade onde diz as pesquisas que 49% das pessoas são cristãs. 49% numa cidade de 33 mil habitantes é muito crente. Você tem mais igrejas do que botecos lá. Você tromba. Aí nós estamos numa noite na praça evangelizando. As pessoas que param, grande parte já conhece o evangelho. E um rapaz, eu vi que ele estava bem focado, né, na mensagem, no que estava sendo colocado. Eu cheguei próximo a ele, depois que terminou, eu perguntei, poxa, que bom você está aqui. Ele falou, não, eu já sou crente. Eu falei, mesmo? Que bom, você é de qual igreja? Aí vem a resposta de sempre, eu sou lá do pastor tal. Eu falei, não, qual igreja que você frequenta? Não, eu sou do pastor. Tá, entendi. Mas quem é Jesus Cristo para você? Ele falou, não, o meu pastor lá, ele estuda muito. Estou te perguntando quem é Cristo. Não, porque o meu pastor, Deus fala face a face com ele. Eu quero ir lá, porque nem Moisés teve esse privilégio. Deus escondeu ele no meio da rocha, né, pastor? E passou e viu só as costas assim, não era nem as costas, viu a glória de Deus. O Senhor fala face a face. Eu preciso ir lá conhecê-lo então, está melhor do que Moisés. As pessoas vivem, e olha, ele diz que ele não tinha menos de 7 anos de crente. No mínimo. Não conhecem Cristo, não conhecem Deus. Eu tenho brincado muito que o pessoal que mais precisa ser alcançado hoje está dentro das igrejas. Porque estão em nosso meio, não conhecem o Evangelho. Não é porque não tem pregação, trabalhos, porque a gente percebe, eu acompanho a minha igreja, né? Eu falo que é a minha igreja, eu saio daqui, gente.
Vocês têm trabalhos aqui maravilhosos que a gente percebe, a gente acompanha. Não é por falta disso. Entendimento. As pessoas ouvem com aquilo que elas veem, e nem isso elas querem enxergar. Nem isso. É por isso que nós precisamos, dentro da igreja, identificar essas 3 categorias de pessoas. Tem um perdido que está dentro da igreja, o perdido que visita a igreja, e tem um perdido que nunca vai entrar aqui na igreja. Existem essas 3 categorias. Jesus sempre foi claro, joio e trigo estão no nosso meio. As pessoas gostam de estar nesse meio, porque é um meio gostoso, saudável, seguro. Nós temos guarda-carros, estacionamento, né? Tem lugar mais seguro para estar no domingo à noite que na igreja, que depois do culto ainda tem. Lá na nossa igreja nós chama chamunhão. A gente termina, vai tomar o lanche. Olha que coisa mais gostosa, lugar de criar filhos. Dar moral para os nossos filhos, ser boas pessoas. A igreja. Mas aqui dentro tem essas 3 categorias. O perdido dentro da igreja, esse é muito difícil porque ele já está confortável no nosso meio. Ele já se sente até um cristão, mas ele nunca tomou a sua decisão por Cristo. É por isso que toda pregação ela é evangelística. Não, nós vamos ter... Tem, né? A IPB mesmo, nós temos o mês de agosto, que é o mês de missões, né? Geralmente a gente enfatiza melhor, e é necessário isso. Mas durante todo o ano é missões. Toda pregação ela é evangelística. Toda pregação é chamando as pessoas a Cristo, porque dentro das igrejas estão as pessoas perdidas. Existe o perdido que visita a igreja. E possivelmente, esses que visitam a igreja são ex-frequentadores. São os, como é que nós falamos? Os desigrejados. Eu esqueci o nome, porque eu chamo eles de desincorporados. Estão fora do corpo. Está tudo desincorporado. Precisa voltar para o corpo de Cristo. Esses são os frequentadores. E é esses, geralmente, que traz os seus filhos. Para ali na porta da igreja, desce, menino. Vai embora. Às vezes até entra, fica por ali, mas quer que o filho dele seja educado aqui. Receba a mensagem, né? Receba, porque isso é importante para os seus filhos, para trazer moral. Mas eles mesmos não querem. Pastor, cansei desse negócio de igreja. Olha, pastor de onde eu era, ele cometeu esse erro, os irmãos fizeram aquela falha. Eu saí da igreja. Geralmente, essas pessoas que dizem isso, elas estão dizendo, pastor, eu sou melhor do que todo mundo. E como eles não se encaixam na minha perfeição, então eu saí de lá. Porque o pastor não pode errar, o irmão não pode errar, porque eu não erro. E elas saem. Não estou dizendo que isso não são argumentos válidos, mas saia, procure outra igreja. Onde não está sendo uma vergonha para o evangelho. E temos, meus irmãos, que ser duros quanto a isso. Temos que ser duros. Ex-frequentadores, desigrejados, eles já ouviram o evangelho. Nós não temos que, me entendam, nós não temos que ficar alisando. Nós temos que entrar firmes. Você vai para o inferno se você realmente não entregar a sua vida a Jesus Cristo. E tem um perdido que ele nunca vai se aproximar da igreja. E esses até têm interesse em Deus ou na espiritualidade, mas a igreja é irrelevante. E nessa geração pós-moderna, a igreja perdeu o seu contexto. Não impacta mais ninguém, meus irmãos. Não impacta. A igreja, ela passou. Perdeu a vez. Viu o irmão pegar o microfone ali e eu esqueci. Alguém quer fazer uma pergunta? Ou fazer alguma colocação? Muito bem. Graça e paz, meus irmãos. Paz. Levantei 2 vezes aqui. A primeira eu quase fui desencorajado aqui, mas o senhor está apontando uma questão que é um pouco um testemunho, né? A igreja fez um evento aqui, uma atividade nesse período do carnaval, a gente retirou e veio. E a gente sempre convida os amigos e é um momento também de trazer, né? E encontrei um amigo de há muito tempo, a época em que, inclusive, que eu ainda não era cristão. E aí ele, não, eu quero que meus filhos andem aqui com seus filhos, né? Que eles aprendam aqui e tudo mais. E aí minha esposa conversando com a esposa dele, e aí a gente foi falando disso, quando falou de Cristo. Aí quando a gente falou da nossa igreja, né? Para eles virem, já que o esposo dizia que queria andar aqui, que os filhos queriam... Aí não, mas a nossa igreja é totalmente contra a sua.
Aí ela, de maneira clara, mas vocês adoram o inimigo, né? E aí ela, não é isso não, não é isso não. Mas assim, então, resultado, eles realmente querem que os filhos estejam aqui, porque olham essa perspectiva moral, mas espiritualmente não. Aí depois eu fui conversando com outro amigo que tem esse amigo em comum também. Não, moço, o pai dele foi uma das grandes lideranças espíritas aqui na região. Então, assim, era um homem muito duro, um homem muito reconhecido aqui e tal. Então, talvez ele esteja ainda nessa situação ainda, né? De segurar essa matriz religiosa lá. Então, ele vem aqui onde vocês, mas ele ainda está com os dois pés lá. E parece que a esposa junto, né? Então... É exatamente isso que nós estamos vivenciando. Esses dias ou meses atrás, o Papa falou algo nesse rumo, né? Olha, todas as religiões são importantes. É o que nós sempre ouvimos. Todas as religiões levam a Deus. O ecumenismo. Meus irmãos, e assustem, e eu concordo com ele. Todas as religiões levam a Deus. Só que quando todos nós estivermos diante de Deus, Ele é o juiz, aí sim, nós vamos ver de quem nós estamos diante. Todas elas. Todo mundo vai se encontrar diante de Deus. Agora, qual que é a religião? Qual meio? Não é nem a religião, qual meio pelo qual nós iremos entrar? Por meio de Cristo. Todos nós estaremos diante do trono da graça de Deus. E foi isso que Paulo confrontou Félix ontem, né? Na mensagem de ontem. Juízo. Você estará diante do Deus de toda a terra. Meus irmãos, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, só manifestar aí, tá? A gente vai... Temos ali o irmão. No início da mensagem você falou um pouco sobre a questão do cristão e a política, né? E como a gente, às vezes, nós cristãos, boa parte ficou tipo assim, isso aqui é sujo, isso aqui é nojento, vamos ficar de fora, né? Não vou, tipo assim, entre aspas, me contaminar. Só que acontece que, na verdade, é acontecido ao contrário. Pelo fato de não se levantarem mais pessoas cristãs para ocuparem essas posições de poder, a gente vê cada vez mais a política se afundando. E, no final, todo mundo é afetado. Essa semana, por exemplo, estavam discutindo no Supremo sobre a questão se o nome pai ou mãe tem que ter na carteira de identidade. Olha o absurdo que chegou. Então, assim, acho que a nossa igreja, por exemplo, nós temos quase 300 membros, não teve nenhum candidato, né, nosso aqui, para vereador, até prefeito, quem sabe, não tivemos. Né? Então, acho que é algo para a gente refletir o porquê disso, porque eu acho que é importante a gente, como cristãos, ocupar essas posições de poder, onde a gente pode ter mais poder de influência, né? E voltando no princípio da palavra política, né? Quando você vai mais no cerne ali da palavra, simplesmente é a arte de influenciar pessoas, né? Isso é política. Então a gente tem que olhar com esses olhos e nós, como cristãos, nós temos que ser políticos, nós temos que influenciar as pessoas de forma positiva. Precisamos estar dentro de todas as áreas da sociedade. A nossa história diz isso. Calvino chegou em Genebra, quando ele volta, né, para Genebra, e quando volta é melhor, né? Que foi lá, buscou ele, agora eu posso fazer o que eu quero aqui. Calvino liderou ali, Genebra, Suíça. Calvino chegou ao ponto de chegar para as pessoas, você quer trabalhar? Não, está expulso da cidade. Quer trabalhar? Então vamos arrumar trabalho para você. Ele era um político ali. Eu não sei como que foi aqui em Araguaína, mas lá em Palmeiras, no ano passado, eleição para coordenador assistência social. A briga foi religiosa, gente, porque crianças estavam ali. Eles estavam disputando, porque eles teriam poder em estar liderando as crianças da cidade. Então se tornou uma questão religiosa. E foi ferrenha a disputa. E às vezes nós estamos fora, disse muito bem. Nós temos que estar na política. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda. Político. E nós precisamos, lógico, mas isso é para também quem tem o dom para estar lá. E pessoas precisam se levantar, homens e mulheres, para estar lá, para serem a nossa voz. Não em prol da igreja, mas em prol da sociedade. Não, eu quero beneficiar a minha igreja, por isso eu vou de candidato. Meu irmão, não é isso, já está indo para o motivo errado. Nós temos que ir lá para servir a cidade.
E então sermos relevantes. Esse é o grande desafio que nós temos. Termos resposta que o mundo procura, que é Cristo. Temos que evangelizar todos estes grupos, sabendo que é Deus quem vai trazer todos eles. E por fim, a mensagem que nós devemos pregar é Deus dentro do evangelho simples, é sobre Cristo, mas também, como tudo isso que nós já demos a introdução aqui, sobre pecado. Precisamos falar de pecado, meus irmãos. João 4, 19, 22 diz, o Senhor Jesus confronta aquela mulher que eu já disse para vocês, a mulher samaritana. E ela tenta escapar do confronto. Ela tenta fugir. Vai falar de teologia, vai falar de tudo. Mas o Senhor Jesus chama ela para a realidade. Espera aí, esse marido que você está agora nem é marido seu. Você vive em pecado. Mude. E ele se revela, eu sou o Messias. Hoje nós temos essa responsabilidade de revelar o Messias. Está sobre a igreja, a nossas mãos. E às vezes nós temos escondido um pouco. Gostamos do nosso ambiente. E é gostoso, meus irmãos, estar aqui. Para a UPA da minha época, a gente falando ontem, né? Para a UPA da nossa época. Eu lembro de a gente vinha para cá no sábado. A gente era o dia inteirinho aqui, jogando bola, jogando vôlei, jogando ping-pong, jogando tênis de mesa. Aí eu voltava a pé lá para o entroncamento, né, Alex? Lá para o entroncamento, voltava a pé, ia em casa, tomava banho e voltava a pé para a igreja, porque tinha programação novamente na igreja. E aí domingo cedo a gente estava aqui novamente. E era gostoso isso, porque é um ambiente gostoso. A gente está aqui, está protegido. Mas, meus irmãos, aqui é o lugar onde a gente se alimenta. E aí nós vamos queimar lá fora agora. É lá fora onde os meteoros estão caindo e queimando. Aqui nós estamos protegidos. Mas nós temos que nos expor lá. Mesmo que isso custe para nós. E vai custar. E vai custar. Porque confrontar pecado é doloroso. Se entre nós, cristãos, que já temos consciência disso, dói quando somos confrontados, quando o irmão tem que ser disciplinado. Isso pesa para nós. Imagina lá fora, você confrontar a pessoa de não só arrependimento, mas que ela vai para o inferno. Existe 2 mundos, e ele está aí, queira nós acreditemos ou não, céu e inferno. O inferno não existe a partir do momento que eu creio nele, ele está lá. E o céu Deus fez para os seus filhos. Jesus confronta a verdade, com a verdade. Bombardeia o coração daquela mulher. E ela começa a se arrepender. Ela começa, mas eu quero falar para começar a concluir, que meu tempo já está indo. É que, meus irmãos, existe solução para tudo isso. Existe solução para tudo isso. Eu não vim cá ser o portador das más notícias. Só de desafios, só de palavras duras. Tem solução para isso. E o que é que nós precisamos fazer? Exatamente o que nós já estamos falando. Comunicar. Ensinar a verdade. Fale a sua linguagem, aonde você está, da maneira que as pessoas entendam. Tenha um dicionário de sinônimos, onde você vai transformando as palavras, até chegar no momento que a pessoa, não, isso aqui ela vai entender. Ela vai compreender o que eu estou dizendo. Comunique-se, viva em comunidade. Você é cristão, viva lá fora, seja cristão lá fora. Quando a reforma iniciou, uma das primeiras ações de Lutero foi sair de dentro dos mosteiros. Viver em comunidade, porque a igreja deixou de ser perseguida, então parou de crescer. Agora está tudo confortável. Então nós vamos para onde? Vamos para os desertos, vamos construir mosteiros, viver isolados. Aquela vida, né, dos monges. Lutero, não, peraí, está errado. Precisamos aí onde o povo está, onde as pessoas precisam do evangelho. Tenha uma consciência de quem você é. Neste mundo pós-moderno, nós precisamos ter essa consciência de que fomos feitos à imagem de Deus. Mas às vezes, meus irmãos, lá no íntimo, quando nós compartilhamos o evangelho, não precisa falar para mim não. Às vezes a gente está compartilhando o evangelho, a gente tem aquela dúvida se a gente mesmo crê daquilo que a gente está falando, não é? Você fica assim, poxa, será que eu acredito mesmo nisso que eu estou falando para essa pessoa? Você fala, eu acho que eu vou parar por aqui antes que eu vou começar a entrar numa enrascada. Mas nós precisamos ter convicção do evangelho que nós temos.
E nós temos que tomar essa decisão, porque elas vão tomar decisão em cima daquilo que nós cremos e vivemos. Nós temos que tomar a decisão de sermos ridículos ao falar do Evangelho. Nós precisamos crer na nossa conversão. Você crê na sua conversão literalmente? Pastor, eu sou presbiteriano, o que é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Meus irmãos, isso é um problema lá em Palmeiras. Que negócio é esse? Vocês é seita, vocês são heresia. O que eu ouço, aqui também, né? Vocês batizam criança, seus católicos. Isso demonstra o conhecimento e a diferença até do batismo. Coisas fundamentais. E nós precisamos ensinar essas coisas. Aliança. É difícil, meus irmãos, assim como eu comecei dizendo, falando sobre a verdade. É difícil falar sobre a verdade. Porque hoje ela é muito relativa. Ela pode acreditar para mim, mas para você, às vezes, ela está nos cristais, está no horóscopo, está no que os influencers dizem por aí. Mas nós temos que falar a verdade. Precisamos falar sobre pecado antes de falar, precisamos falar de pecado para nós mesmos, antes de falarmos para as outras pessoas. Antes de qualquer coisa, a mudança precisa acontecer dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Meus irmãos, a experiência, ela só expõe a nossa decadência interior. Somente, sabe? E porque não fazemos o que é certo e acabamos fazendo o que não deveríamos fazer. Paulo diz isso, era a luta dele. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. É um conflito que nós vivemos até que Cristo volte. Mas a nossa perseverança, até que a vinda do nosso Criador volte, ela precisa ser fiel. Eu quero concluir dizendo que nós devemos encontrar esperança na certeza do que a palavra de Deus traz. Primeiro, em convicção para nós. Nós precisamos encontrar essa esperança. E é um privilégio, meus irmãos, sermos capazes de levar as pessoas como embaixadores de Cristo essa boa nova. Você é um privilegiado. Você tem aquilo que o mundo quer. E nem sabe que quer. E nem sabe que precisa. E você está oferecendo. Venha para a igreja. Se alimente. Amadureça cada dia mais. Aí você saia para pregar lá fora. Seja você político, professor, médico, advogado. Seja você um zelador, um cuidador de idosos. Seja você um que auxilia ali no trabalho diário. Em todas as áreas você é um embaixador. Você é uma embaixadora, uma embaixatriz, uma embaixadora, né? Corrijam aí. Às vezes a gente confunde as palavras. Mas vocês entenderam. Um representante de Cristo. Essa é a necessidade mais urgente de hoje. Pastor, a necessidade mais urgente de hoje é nós tratarmos sobre sexo na igreja, sobre moralidade. Meus irmãos, pode até ser. Mas fora da igreja, tem tantas pessoas que não são nem cristãs e têm uma moralidade na área sexual tão grande. Não, pastor, a necessidade maior da igreja hoje é de plantação de igrejas, é de evangelismo. Verdade, meus irmãos. Mas será que essa é realmente a maior necessidade hoje que as pessoas precisam? Tudo isso pode ser um meio para falarmos de Cristo. O que nessa era pós-cristã, mais urgente as pessoas precisam de um conhecimento profundo de Deus. Aí sim a plantação terá sentido. Aí sim o crescimento da igreja, os investimentos em departamentos fará sentido. Aprofundamento na pessoa de Deus. E grande parte de nossa religião é apresentada de modo a atender somente necessidades, e não é para isso. Meus irmãos, nós somos levados a ter uma vida santa. Eu quero terminar com essa palavra. Todos esses questionamentos é para te motivar a agir. É para te trazer um desconforto. Porque somente assim, alimentados e solidificados em Cristo, que nós seremos pessoas que chegam com uma mensagem de esperança. A pergunta mais profunda e sincera que nós precisamos fazer a respeito da nossa vida como embaixadores, do nosso evangelismo, da nossa pregação e das nossas conversas, não é se nós estamos pregando perdão, arrependimento, santidade ou fé. A pergunta que nós precisamos fazer quando nós estamos diante das pessoas é: estou pregando Cristo?
Esta é a mensagem para este mundo pós-cristão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez?